bem-vindos a mais um episódio do curso de Canto Popular. Eu sou a orientadora Paola Domingues, da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, e hoje eu vim para falar de mim. Bom, para quem não conhece a minha história com a música, ela não é muito romantizada não. Para falar a verdade, eu meio que caí na música como paraquedas. Pois é, já são mais ou menos 4 anos que eu tenho trabalhado profissionalmente com música e nesse caminho aconteceu muita coisa que eu vou tentar resumir aqui para vocês. Mas primeiro eu vou começar a contar como tudo começou. Quando eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos, eu pedi de presente para os meus pais um teclado. E aí eu comecei a fazer aula. Eu fiz um período de curso de teclado e fiz também um período de curso de piano. E ao longo desse tempo foi quando eu aprendi e comecei a entender um pouco mais sobre música, sobre teoria, ler partitura. Esse foi o envolvimento máximo que eu tive de música. No final das contas, eu acabei escolhendo como faculdade estudar comunicação social. E aí me formei em relações públicas. E trabalhei muito tempo nessa área e sempre tive muito interesse com relação à música. Eu até já fui escritora, colunista de 2 revistas digitais que ainda estão aí por aí na internet com informações sobre música, banda e interesses que eu sempre gostei. Eu tinha muitos amigos músicos, inclusive que tinham bandas já no meu círculo social. E aí, normalmente quando rolava aquelas festinhas, né, churrasco e tal, o pessoal pega um violão para tocar, eu conhecia alguma música, acabava cantando e o pessoal achava que era legal, e eu sempre tinha aquele feedback, poxa, você canta bem e tal. Até rolavam uns convites assim, né, tipo, né, vamos montar uma banda, mas na real eu nunca levava a sério. Bom, foi um desses convites que eu resolvi montar com mais 2 amigos violonistas uma banda. E aí começamos a ensaiar o repertório. Mas nesse meio tempo eu havia me inscrito num programa de intercâmbio para trabalhar no exterior e fui aprovada. Foi aí que eu fiz as minhas malinhas e fui embora para a Holanda no período de 1 ano. E cada um dos integrantes foi seguir a sua vida, foi completar a banda com outro cantor e continuaram o seu projeto. Após 1 ano, quando voltei para o Brasil, ainda não pensando em banda, fui procurar emprego na minha área, né, de comunicação social. Foi nesse meio tempo que um grande amigo e músico estava precisando de um cantor, de uma cantora para sua banda de rock. Foi quando eu recebi o convite para participar da banda Ânfora. E no começo, gente, eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia pegar o microfone, eu não sabia como ligar o microfone. Eu não tinha uma pasta. E o pessoal da banda, que foram muito parceiros a me ajudar no começo a entender como é que funcionava tudo aquilo. Até aí eu estava dividida entre trabalhar durante a semana e fazer show no final de semana. E quando passou mais ou menos 30 dias que eu estava de carteira assinada, o cara da empresa me mandou embora. E eu fiquei muito da vida, entendeu? Aí eu decidi que eu não ia mais trabalhar de carteira assinada. Eu ia trabalhar por conta. E tinha uma outra coisa também, né, gente? Assim, eu sou formada em relações públicas e eu gosto muito da área de comunicação social, sem dúvidas. E também é um papel muito importante no trabalho do desenvolvimento musical. Afinal, a comunicação, o marketing é fundamental para o desenvolvimento, o planejamento da sua banda. Mas trabalhar dentro dessa área, em uma empresa, para alguém, não me fazia completamente feliz, completamente realizado. E foi na música, no palco, que eu sentia toda a energia, toda a alegria e toda a dedicação que eu podia
fazer para que aquilo fosse maravilhoso, eu iria me esforçar para fazer, porque me completava, me completa. Foi aí que eu decidi não procurar mais emprego e viver por conta própria. E comecei a me organizar para ter tempo de ir estudar. E aí eu fui procurar um professor de canto. Meu primeiro professor foi o mestre Paulinho Azevedo, que mora em São José dos Campos, que foi meu grande mentor, é o meu grande amigo, é ainda um grande orientador artístico, musical. E foi ele que me fez entender o universo do artista, não só o universo do cantor, da didática também, de como lecionar, porque eu também já tinha interesse em dar aula. Como eu já dava aula de inglês, eu tinha interesse em dar aula de canto também. E a Sunday foi fundamental para que eu encarasse a música com profissionalismo e tomasse a frente de um projeto musical. Todas aquelas informações que foram colocadas nas videoaulas anteriores foram colocadas em práticas com a Sunday Travels. E foi assim que a gente foi engajando o nosso trabalho, mostrando com qualidade e profissionalismo como é que uma banda funciona. E graças a Deus a gente tinha, né, até antes da pandemia, uma agenda lotadinha de shows. E lotadinha de shows é o que a gente quer, né, não? Quando decidi viver de música, os meus pais, eles não eram a favor. Por vários motivos, né? E isso foi um problema muito sério, porque quem desiste da carteira assinada e vai viver como autônomo, sabe muito bem disso, que tem meses que você não faz ideia de quanto que você vai receber. E a Sunday, ela foi muito passo de formiguinha para a gente conseguir ir construindo o que a gente queria com a banda e passar a ser conhecida e estar presente cada vez mais em outros lugares. E no começo, assim, é muito difícil, porque você não sabe exatamente quanto que você vai receber. Muitas vezes você precisa investir um dinheiro, né? Por exemplo, em se transformar em uma pessoa jurídica, abrir uma empresa, investir em equipamento. E tudo isso pesou muito mais em não ter o apoio familiar, né, neste momento. E eu lembro que demorou muito assim para eu conseguir convencer os meus pais a irem assistir um show meu. E é interessante falar sobre isso porque às vezes as pessoas veem, né, a gente como uma orientadora, né, ou vê a gente num palco e não faz ideia dos pesadelos que a gente já passou e que a gente teve que enfrentar mesmo, encarar os desafios, mesmo, né, na dor, assim, mesmo na situação de pânico, enfim. Inclusive, aconteceu comigo uma vez, né, como eu comentei, demorou muito para que os meus pais quisessem assistir um show meu. E quando finalmente eles foram assistir um show, né, esse dia, tudo que tinha para dar errado antes do show deu. Tudo. Quando a gente chegou no lugar, não tinha iluminação, não tinha palco, não tinha absolutamente nada montado, o show não tinha sido divulgado, enfim. E demorou para as coisas serem montadas, foi tudo muito às pressas, e aí o técnico de som começou a brigar com o cara da luz, e tudo isso na frente dos meus pais, vendo tudo aquilo, enfim. Aquilo me deixou muito tensa. E eu lembro que a minha mãe falou assim, ela achou que eu não estava escutando, né? Ela comentando que era uma situação muito desagradável que estava acontecendo, que ela preferia nunca passar por isso. E eu já estava tensa, né? Com toda essa situação, eu escuto a minha mãe falando sobre isso e eu entrei em pânico naquele momento. Entrei em pânico, foi muito difícil eu seguir em frente. Eu cheguei no Marcos e falei, eu não vou apresentar, tava um caos. Eu não vou apresentar. A gente tinha até a possibilidade de cancelar esse show, mas aí o Marcos
olhou firme no meu olho e falou assim: Paola, a gente precisa fazer, você é capaz, sabe? Ele me encorajou e me deu forças mesmo, sabe? E o Fábio que estava lá presente também, me ajudando. Foi um momento muito difícil, mas aí eu coloquei os óculos escuros e fiz o show. E não foi fácil. Eu lembro que eu cantava assim, mesmo com a voz embargada, rolava aquela lágrima e eu segurava o choro, porque o show tem que continuar, né, não, gente? É lógico que isso foi um aprendizado, né? Tomei muitas experiências, consegui observar como a gente pode ser forte. Nem sempre vão ser dias de glória, vão ter muitos dias de luta. Brincadeira. Já teve momentos que eu voltei berrando dentro do carro: eu não aguento mais trabalhar assim. Assim, eu e o Marcos e a Bia também, né, como trio, a gente é a equipe. Então, nós somos os divulgadores, nós produzimos os nossos materiais, nós somos muitas vezes o técnico de som, o motorista, enfim. Mas eu falo assim, não é fácil mesmo, não é fácil, mas vale a pena, gente. O que eu tenho para dizer para vocês é que vale a pena, porque quando a gente faz um show, quando a gente recebe aquela energia do público, quando a gente vê o brilho no olhar das pessoas, o sorriso, quando a gente consegue encantar o público com o nosso trabalho, consegue transmitir a nossa emoção, a nossa mensagem, isso não tem dinheiro que pague. Vale muito a pena, né? É de encher mesmo o coração. E é isso que faz a gente seguir adiante. Espero ter inspirado um pouco vocês com a minha história de vida e mostrar para vocês que toda história pode ser uma reviravolta, não é mesmo? Você que aí está acompanhando as videoaulas pode não saber, mas vai ser um cantor lá na frente, como aconteceu comigo. Ou mesmo você que está tímido ou tem medo de passar por uma situação de pânico, agora descobriu que é absolutamente normal. Gente, essa videoaula foi chegando ao fim e eu espero vocês na próxima. Até mais!